eu botar num outro aqui, só para eu lembrar, voltar aqui para vocês lembrarem disso aí. Não sei se vocês lembram, mas a gente disse que a argila, né, o estado dela, a consistência da argila, ela muda em função do teor de umidade. E essa argila, né, ela pode estar desde uma, não sei se vocês lembram que eu brinquei lá quando chove lá na porta da minha casa, né, que no primeiro dia tem aquela lama, com o passar do tempo, aquela lama vai perdendo umidade para o meio, ela torna plástica, né, eu consigo moldar aquela lama, até que chega um momento que ela fica praticamente sólida, e o último momento, qual ela fica tão sólida que ela começa a se trincar, né? Isso a gente chamou aí de limite de índice de consistência, né? O índices. Nossa, a palavra fugiu totalmente aqui da minha cabeça agora. Mas isso é justamente o teor de umidade que vai, de alguma maneira, dizer para a gente como que a argila vai comportar com aquele teor de umidade. Então, a gente começa com um teor de umidade muito alto. Deixa eu ver onde está meu... Aqui, ó. A gente começa com um teor de umidade muito alto, e à medida que ele vai perdendo umidade, ele vai passando do estado líquido para o estado plástico, semissólido, sólido, ou o contrário, se eu tenho ele sólido e vou adicionando água, ele vai mudando. Mas a gente disse que dentro dessa variação, a gente tem alguns parâmetros importantes, né? A gente chamou esse teor de umidade, que faz o material transformar de plástico para líquido, ou de líquido para plástico, a gente chamou de teor de umidade de liquidez. É o limite de liquidez. E o teor de umidade que faz o material transformar do estado plástico para o estado semissólido é o limite, o teor de umidade do limite de plasticidade. Ou seja, a partir desse teor de umidade, o meu material tem um comportamento plástico. A partir desse teor de umidade, o meu material tem um comportamento líquido. Né? Se eu tiver menos para cá ainda, eu ainda posso ter aqui do sólido para o semissólido o que a gente chama de limite de contração. Né? É quando há a variação de volume significativa que faz com que o material se trinque. Mas a grande importância na análise para a engenharia, né, de fundações, de contenções, é justamente esse intervalo aqui, ó, que está entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, que é o índice de plasticidade. É a variação, né, é o intervalo do teor de umidade em qual o meu material vai ter um comportamento plástico. Quanto maior esse índice de plasticidade, mais plástico é o meu material. E se eu conhecer esse índice de plasticidade, né, que já que é esse índice de plasticidade, essa variação aí, ele vale o teor de umidade do limite de liquidez menos o teor de umidade do limite de plasticidade. Só achar a tabela aqui. Vou achar por aqui não, que vai ser muito lento. O computador está igual eu, está lento. Então, se a gente conhecer, aí a gente falou dos ensaios para determinar o limite de liquidez, aí a gente tem essa condição aqui, ó. Se o meu índice de plasticidade for igual a zero, o meu material não tem plasticidade, ou seja, ele provavelmente, a quantidade de argila que tem nesse material, ele não gera um comportamento significativo no global. Se o índice de plasticidade tiver entre 7 e 1, ele é pouco plástico. Entre 7 e 15, plasticidade média.
E se ele for maior do que 15, ele é muito plástico. Lógico, para estudo de fundações, quanto mais plástico o material, pior. Por quê? Porque qual é a condição, né? O que a gente caracterizou como sendo plasticidade? Plasticidade é a propriedade do material mudar sua forma sem sofrer processo de ruptura, né? Ou grandes variações volumétricas. Então, quando a argila está muito plástica, a gente consegue moldar ela. A gente pode fazer um círculo, aí eu posso pegar e amassar ela e fazer igual uma folha, né? A gente pode fazer várias, a gente pode mudar a forma, mas o material, ele não sofre cisalhamento, ele não se parte. Se eu pegar um material seco e quiser fazer isso com ele, ele vai se romper. Então, isso não é uma possibilidade num material muito plástico. E, lógico, materiais muito plásticos tendem a sofrer deformações muito grandes, né? Principalmente no estudo de fundações. Pensa uma situação que vocês têm um prédio, num material que está com um teor de umidade muito próximo do teor de umidade do limite de plasticidade, começa a chover muitos dias seguidos, a umidade do meu material vai aumentar. Só que o pouco que ela aumentar, ela vai atravessar para o limite plástico, né? Para o comportamento plástico. Então, aquele material que tinha um comportamento semissólido, que era rígido, ele passa a virar uma gelatina. Então, isso a gente não quer nas nossas estruturas, né? Então, é muito importante a gente conhecer isso. Então, a gente precisa justamente calcular esse índice de plasticidade desse material. Então, ó, a gente tem no limite de liquidez e no limite de plasticidade o peso específico que esse material vai ter. E a gente tem uma outra informação muito importante, ó. Essa argila é uma argila saturada. Se ela é uma argila saturada, isso quer dizer para a gente que o grau de saturação é de 100%, né? Ela está completamente saturada, ou seja, todos os vazios estão preenchidos por água. Então, a gente vai trabalhar com essas informações. Então, para cada um, tanto no LL quanto no LP, né? LL, limite de liquidez, LP, limite de plasticidade. Então, em ambos, a gente vai atrás desse teor de umidade. Então, vou começar aí pelo LL. Ó. No LL, a gente conhece o peso específico natural, o peso específico dos sólidos e o grau de saturação. Eu tenho que, de alguma maneira, achar o teor de umidade disso aí. Né? Uma fórmula que eu posso usar, né, uma equação que a gente viu, é que o peso específico, ele vale o γS mais grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água, dividido por 1 mais o índice de vazios. Às vezes você fala, não, Abelano, mas a gente não tem o índice de vazios. Mas com essa equação aqui, ó, W γS é igual a grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água. Deixa eu só apagar aqui, calma aí. Vezes o peso específico da água. Então, se eu colocar isso aqui, ó, eu consigo colocar o índice de vazios em função do teor de umidade que eu estou procurando. Eu não estou procurando o índice de vazios, né? Então, aqui o índice de vazios, ele vai valer o teor de umidade vezes o peso específico dos sólidos, dividido pelo grau de saturação vezes o peso específico da água. Então, eu posso substituir isso nessa equação, ou eu posso calcular o índice de vazios aqui, por essa equação 1, e depois na equação 2, eu determinar o teor de umidade. Eu posso fazer uma conta só ou duas, tanto faz. Eu posso pegar aqui e substituir, ó. Eu posso pegar aqui e colocar aqui o teor de o peso específico, vale o γS mais o SR
vezes o índice de vazios, que vale W gama S, SR, peso específico da água, vezes o peso específico da água, dividido por 1 mais W vezes gama S, SR, gama da água. Eu poderia fazer dessas duas maneiras. Eu vou achar, porque eu acho mais fácil achar o índice de vazios e depois calcular o teor de umidade, tá? Mas eu poderia fazer essa equação direta e achar de uma vez só o teor de umidade. Então, ó, a gente sabe que o peso específico no LL é 17,46. Deixa eu só conferir aqui. Isso aí, 17,46. Então, ó, a gente tem que esse peso específico, que é igual ao peso específico dos sólidos, 26,49, mais o grau de saturação, 100% é 1, vezes o índice de vazios, que eu não conheço, vezes o peso específico da água, dividido por 1, mais o índice de vazios. Então, daqui a gente tem, ó, passei esse item, esse aqui para lá, multiplicando, eu tenho que 17,46 mais 17,46 é igual a 26,49 mais 10 vezes o índice de vazios. Então, dessa condição, ó, eu tenho que 7,46 do índice de vazios vai ser igual a 26,49 menos... Ué? Parou de funcionar, ué? Ué? Calma aí que deu bizil aqui. Descarregou. Não, não pode ter descarregado, não, é? Acabou a tinta. Deixa eu desligar e ligar de novo aqui. Pelone, de onde que saiu esse 26,49? Como? De onde que ele saiu? Eu perdi ele. É o peso específico dos sólidos, ó. O peso específico dos sólidos, ele tá aqui, ó. Na verdade, é o computador que deu uma travada. Ele tá aí, ó. O gama S 26,49. Ah, tá, aqui, sim. Uhum. Tá? Ok. Então, 26 menos 17,46. Então, o índice de vazios vai valer essa diferença aqui, que vale quanto? 1,21. 1,21. Não, é. Não. Dá 9,03, não? Aqui você já calculou tudo, né? Você já fez o cálculo geral, na verdade. Isso. Esse 1,21 é o resultado todo. Final, Deixa eu só colocar por partes aqui, só para ficar mais... Aqui vai dar 9,03, é isso? Isso. 9,03 dividido por 7,46. 1,13 que você falou? 1,21. 1,21. Então, achamos o índice de vazios. Com o índice de vazios, a gente pode achar o teor de umidade, né? Porque a gente viu lá que W gama S é igual ao grau de saturação vezes o índice de vazios, peso específico da água. Então, o teor de umidade no limite de liquidez, que é o que a gente está determinando aí, ó, vale o grau de saturação
vezes o índice de vazios que a gente calculou, dividido pelo peso específico dos sólidos, de 26,49. Zero 45%. 0,45, que é igual a 45%. Beleza. Fiz no LL. Agora eu tenho que fazer no LP, né? Para o limite de plasticidade. No limite de plasticidade, ó, o peso específico é 18,15. Né? O peso específico dos sólidos é o mesmo sólido, continua valendo 26,49. Lá, 18,15, né? Então, aí a gente tem que o peso específico vale o gama S mais grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água, dividido por 1 mais o índice de vazios. Então, aqui a gente vai ter que 18,15 mais 18,15 índices de vazio vai ser igual a 26,49 mais 10 vezes o índice de vazios. Então, aí, o índice de vazios vale 26,49 menos 18,15 dividido por 18,15 menos 10. (1,02), confirma aí, gente. 1,02. É isso mesmo. Isso mesmo? Beleza. Então, com o índice de vazios, a gente sabe que o teor de umidade no limite de plasticidade vale o grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água, dividido pelo peso específico dos sólidos. Então, aí a gente tem que o grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água, dividido pelo peso específico dos sólidos. Zero 38. 0,38%. Então, o índice de plasticidade, que é o intervalo que o material trabalha na condição plástica, vale o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, esse índice de plasticidade aí, ó, ele vai valer 0,45 menos 0,38, que vai ser 0,07, né? Tá lá. Que vai ser igual aí a 7%.
Então, se a gente pegar lá naquela tabela que eu mostrei, ó, 7%, aqui é um menor, tá? Cadê aqui, ó? Aqui é menor, ó. Tem um menor aqui. É um menor igual. Então, aqui, ó, se deu exatamente 7, ele está no limite entre o pouco plástico e de plasticidade média. Então, eu posso classificar esse material aí, eu vou pegar pelo limite inferior, ele é um material pouco plástico. O risco da gente ter um problema dele atingir, né, essa zona plástica geralmente é pequeno, mas ele tem um comportamento pouco plástico, tá? Beleza. Vou botar um outro aqui para vocês aqui. Vou só desligar a gravação aqui.